Turma, nessa aula eu quero te mostrar na prática as etapas do projeto arquitetônico para você que é arquiteto ou engenheiro saber exatamente, ter clareza de como você vai desenvolver um projeto de arquitetura, por onde começar, onde terminar, o que você tem que entregar e principalmente como você otimizar o seu tempo para entregar mais projetos em menos tempo. O que eu vou te ensinar aqui não é algo que você vai aprender na universidade, nem em livros, são coisas que você só aprende no mundo real, batendo cabeça, tendo que dar conta de prazos curtos. Então bora para cima, eu vou te apresentar exemplos, tá? Vou te mostrar tudo na prática, como exatamente você tem que mostrar para o cliente. Então vamos lá, eu separei isso daqui em 7 etapas e você vai ver que uma vai conectar 100% com a outra, tá? E é o seguinte, bem direto ao ponto, o nosso projeto sempre vai começar com briefing. Daniel, nunca vi essa palavra. Briefing é o programa de necessidade, onde você vai entender exatamente o que o seu cliente quer. Isso daqui, normalmente, ó, aqui vai começar o programa de necessidade. Normalmente você pode fazer de diversas formas. Tem gente que gosta de fazer no papel mesmo, na caneta e papel. Lógico que ele vai ter todo o modelo para se seguir, como por exemplo eu vou te mostrar agora. O briefing que eu utilizo é no próprio Excel, porque o meu briefing ele é bem complexo. Então, aqui por exemplo, vai ter coisas como assistem televisão juntos, possuem animais de estimação, gostam de cozinhar, recebem muitos amigos, qual o seu hobby? Cara, todas essas informações são extremamente importantes para você planejar um ambiente para essa família, tá? E logicamente, você vai ter que ter cada ambiente. Então, você tem que saber qual o ambiente que o cliente quer e dentro desse ambiente você também vai ter que saber se o cara vai querer um forno a gás, forno elétrico, se ele vai querer uma máquina de lavar louças, tudo isso vai influenciar nas decisões que você vai tomar. Então, tudo isso tem que estar no seu briefing, tá? E além disso, coisas como equipamentos, como vai querer um piso aquecido, calefação, vai querer um boiler, essas coisas também você precisa ter isso claro antes de iniciar o seu projeto. Além de tensão nominal de condomínio e algumas perguntas importantes para você tratar ali com o cliente. Esse briefing não necessariamente precisa ser no Excel, tá? Muitas pessoas utilizam o formulário do Google, utilizam outros tipos de formulários mais complexos, como o Typeform. É muito bom, só que é um pouco caro, tá? Mas você também pode imprimir e fazer à mão. Normalmente o briefing é feito em uma reunião presencial, mas não é necessário. Assim, normalmente eu acabo mandando mesmo o próprio arquivo do Excel e o cliente consegue preencher facilmente, tá? E aqui já é o primeiro erro que tem um monte de projetista que vacila. A proposta de orçamento e contrato você sempre manda depois do programa de necessidade, depois do briefing. Daniel, por quê? E se o cliente só querer saber o preço? Cara, você tem que conquistar o seu cliente no briefing. A reunião de briefing, essa reunião de programa de necessidade, é a reunião que você vai conquistar o coração do seu cliente. Você vai entender o sonho dele e fazer ele perceber que ele pode realizar esse sonho com você. É isso, essa é a sua missão no briefing. Tá? Então, depois que ele sentir isso, ter esse sentimento, é aí que você vai mandar a proposta. Tá? Então, depois disso é que você faz a proposta e normalmente a proposta, às vezes pode ser duas, tá? Que você manda primeiro o orçamento, depois que é aprovado o orçamento, você manda o contrato. Ou os dois juntos, você que sabe. E agora tá o erro de muitas pessoas. São essas duas etapas, tá? É aqui que você economiza muito tempo na hora de projetar e eu vou te explicar o porquê. A partir de você entender toda a necessidade do seu cliente, o cara quer um projeto térreo, quer um projeto de 2 andares, você tem que saber antes de iniciar aqui. Por quê? Porque no estudo de planta é onde você de fato vai pegar as limitações do projeto, é onde você vai entender quais as limitações que está lá no código de obra do município que você vai fazer. Lembrando que você sempre vai olhar do município, então no local que você vai fazer no município, você tem que buscar o código de obras daquele local para saber o recuo que você vai ter que utilizar, conhecer todos os limites que você vai ter que respeitar e às vezes esse limite também vai ter dentro de condomínio, então às vezes você vai ter que olhar a limitação tanto na prefeitura, primeiro sempre é na prefeitura e depois no condomínio. O condomínio pode limitar ainda mais, tá? Só que qual é a mágica aqui? A mágica que a maior parte das pessoas erram é que elas mandam para o cliente já a planta com a volumetria feita. Ele já manda praticamente um monte de coisa já resolvida para o cliente aprovar. E aqui é que tá a mágica. Não faça isso. Não faça. Aprove primeiro a planta com o cliente. Faça a planta baixa, literalmente planta baixa. Um exemplozinho de corte só para a pessoa entender. Mas, cara, a planta. Aprova a planta com o cliente, que o cliente olhe para aquele ambiente, entenda e diga, não, tá perfeito. Que tá ótimo as posições do quarto, da sala, tá ótimo essas posições.
E só a partir daí que você vai para o volume. Essa preocupação é exatamente para que depois que você faça o volume da casa, o cliente não diga, não, agora eu quero tirar essa sala daqui e botar para colar. Cara, aí vai ter que mudar o volume inteiro, então você vai perder muito tempo de execução. Esse é o problema da maior parte das pessoas, porque ele já manda a planta com a volumetria junta. Tá errado. Você aprova primeiro a planta e depois que a planta estiver aprovada, você faz a volumetria. Daniel, mas como é que eu vou fazer a volumetria sem eu considerar ali na planta? Enfim, você tem que fazer isso aqui, ó. Considerar os recursos do projeto. Então você vai fazer a planta já considerando, tendo uma noção que você vai ter que puxar alguns volumes para frente para fazer a fachada, que você vai deixar alguns beirais. Você tem que considerar isso, tá? Então você vai ter que sempre botar um recuo ali, considerar o recuo que você vai pegar lá no código de obras e deixar um espaço para você conseguir trabalhar na fachada. Isso é fundamental, você tem que pensar nisso antes de começar a fazer a planta, sempre deixar esse espaço para você conseguir trabalhar na fachada, tá? E lembrando antes de tudo que você vai pegar sempre a topografia, não vai fazer projeto sem topografia que dá BO, sempre dá BO, cara, então não esquece disso aqui. Pega a topografia, considera os recursos, lembra que você vai ter que deixar espaço para fazer a volumetria e agora você vai para a terceira etapa. Aqui na terceira etapa, nessa etapa é a etapa que de fato você vai usar sua criatividade para compor a fachada, apresentar coisas novas, tá? Então, nessa etapa aqui é fundamental você ter referências. Tá? Referências é fundamental. Daniel, por que utiliza referências? Porque todo artista da história utilizou referências, seguiu um estilo, buscou uma base antes para fazer uma coisa. Se todo artista usa, então você obrigatoriamente, por questão de humildade, você tem que entender que você precisa ter referências. Então sempre comece seu projeto olhando referências, tomando ideias por trás. Algumas dicas que eu te dou é você utilizar esse programa aqui chamado PureHath. Tá? PureHath é um programa que você consegue colocar referência sempre no primeiro plano, tá? Então você sempre consegue trabalhar no seu projeto e olhar para a referência ao mesmo tempo. Então isso aqui ajuda demais. Eu vou colocar até aqui, ó, programa, é um programazinho muito bom que ajuda, tá? Outros programas bem famosos, né? Outros apps que são o Pinterest, que é bem famoso, e o Behance. Behance ele é mais internacional, tá? É pouco usado no Brasil e eu gosto demais. Tem mais qualidade as coisas lá no Behance, tá? Isso daqui que hoje eu considero talvez uma das melhores referências, né? Porque você consegue pegar escritórios com grande qualidade, o escritório do exterior, e conseguir ver exatamente aquele estilo, qual os traços que eles estão utilizando e se inspirar, tá? Eu vou deixar algumas inspirações aqui, claro, Daniel George em primeiro lugar, segue a gente lá no Instagram, tá? Então, vou deixar algumas inspirações aqui que vocês vão ver que essa galera aqui é braba de verdade. Então, segue lá que vocês vão ter boas inspirações para fazer as fachadas de vocês, fazer os projetos civis e as modelagens, tá? Aí pronto, volumetria. Daniel, até onde vai minha volumetria? Cara, a volumetria é onde o seu cliente tem que se apaixonar. Tá, é lá que você vai fazer aquele render maravilhoso. É lá que você vai apresentar aquela animação que vai encantar o cara. Para uma coisa, para ele não modificar o projeto. É isso. Você tem que encantar o cara para ele não ficar fazendo um monte de modificação, tá? Então aqui que você impressiona, aqui que você vai usar o 3ds Max. Dentro do meu método, eu ensino a você nessa parte do projeto sair do Revit, utilizar o 3ds Max para fazer apresentações de altíssimo nível e encantar o seu cliente, tá? Então é aqui que você faz isso, você trabalha essa volumetria inteira. E aqui é a parte de encantar, tá? Aqui é onde você de fato vai tentar encantar o cliente com os olhos, tá? É aqui na volumetria. Saindo daqui, o cliente aprovar daquela volumetria, o ideal é que você consiga tentar fazer um render com o maior nível de qualidade possível para que o cliente entenda tudo e não proponha modificações futuras. Então, aqui é onde você tem que trabalhar bem, tá? Pra gente chegar aqui. Essa parte é onde mora muito BO, tá? Porque tende a ter algumas modificações, tende a ter alguns problemas. E aqui, qual é o ideal? É você sempre entender muito bem o código de obras, é você entender muito bem o que sua prefeitura exige. Tem prefeitura que vai querer fontes específicas que você use no projeto, tem prefeitura que quer que você use detalhamentos específicos, levantamentos específicos. Você tem que seguir exatamente o que ele está pedindo e isso vai estar lá no código de obras. É aqui que de fato você vai fazer o detalhamento do projeto, tá? Aqui não é o detalhamento executivo completo, às vezes sim,
a aprovação de prefeitura vai ser de fato aquele detalhamento executivo completo, mas muitas vezes o normal é que a prefeitura peça algo mais simplificado. Então você já vai detalhar seu projeto, mas vai ser algo mais simplificado e você já pensa logo na prefeitura para aprovar ele. Então, tendo o projeto aprovado, tirando a RT, que é a responsabilidade técnica pela autoria do projeto, ou a RRT, né, caso você seja arquiteto, e aí você já vai pegar esse detalhamento e enviar para os projetos complementares. Aqui para os projetos complementares, ou seja, hidráulico, elétrico, estrutural, você pode mandar aqui já, tá? Ou depois que tiver feito o projeto executivo. Normalmente o comum é depois do projeto executivo, tá? Mas aqui também é bem comum que aprova aqui na prefeitura, faz o projeto complementar e lá no executivo já compatibiliza, ou seja, pega os projetos complementares, o de elétrico, hidráulico, de estruturas, ajuste o de arquitetura para que não dê nenhum problema, tá? E aí, Daniel, o que é projeto executivo? E eu vou te mostrar agora. Projeto executivo, o ideal é que sempre, eu vou até abrir aqui, você tenha um checklist, tá? Um checklist para você seguir, para você não esquecer de nada. Eu vou até ocultar isso daqui, você não esquecer de nada, porque projeto executivo tem muitas etapas, você tem que lembrar de muita coisa, tá? Você tem que fazer vários cálculos de taxa de permeabilidade, área total do lote com matrícula, não sei o que. Então é ideal que você tenha um checklist que vai te dar tudo que você vai ter que se preocupar na hora de fazer o seu projeto executivo. Então vai ser aquele projeto que eu vou te dar um exemplo, como essa planta aqui, ó. Percebe que aqui não é nada bonitinho, tá? Projeto executivo ele tem que ser extremamente bem detalhado. Lembrando, cara, quanto mais detalhado você faz um projeto executivo, menos a probabilidade de ele voltar para você ter que ficar corrigindo as coisas, tá? Então, ó, isso é um projeto executivo e isso que você vai ter que se preocupar, tá? Em detalhar o máximo possível o projeto para que ele não fique voltando. Então, é sempre um checklist, isso aqui é fundamental para você não ter retrabalho, tá? E aí, depois de um projeto executivo, quando eu falo de projeto executivo, falo sempre das plantas, do corte, localização. Só que detalhamentos específicos para projeto civil, a gente está falando de churrasqueira, piscina, lareira. Então, por exemplo, isso daqui é um projeto de detalhamento de uma piscina, tá? Isso aqui é o projeto de detalhamento de uma piscina. É aqui que você vai se preocupar, é depois do executivo, tá? Depois do executivo você já cuida com esses detalhamentos específicos. E aí, às vezes nem precisa de tanto, depende do construtor, depende do cliente, do que ele vai pedir, tá? Então é aqui que entra detalhes pequenos e é aqui que entra o memorial descritivo. Daniel, o que é que tem que ter no memorial descritivo? Lembrando, sempre áreas principalmente de revestimentos e detalhar todos os revestimentos ali. Isso é o básico, o ideal é que tenha o máximo possível de informações no seu projeto, mas isso é o básico e também a instalação de algumas coisas. Então, como fazer a impermeabilização de algumas partes do projeto, é ideal que esteja lá nesse memorial descritivo. É ideal que você tenha um modelo para fazer isso daqui, tá? Mas é nesse ponto que você faz esses detalhamentos pequenos, como por exemplo piscina e também o memorial descritivo. Na última etapa, a entrega para o cliente. Daniel, o que eu vou entregar para o cara? É o seguinte, aqui você já vai ter enviado o projeto executivo, já vai ter enviado os detalhamentos específicos. Só que aí, para você fazer aquela entrega bonitinha para o cliente, né? É ideal você fazer um caderninho com uma caixa, fazer aquela caixinha de madeira de MDF bonitinho de papelão, que vai ter ali dentro o memorial descritivo, que vai ter um caderno de detalhes com esses vários detalhes de piscina e tudo mais, que tenha um pendrive, nunca esquece do pendrive, irmão, com os arquivos, com as modelagens, com o IFC do projeto se você faz em BIM, né? Que se você não fizer em BIM, pelo amor de Deus, larga essa vida. Inclusive aqui tem um detalhamento, ó. Deixa o like nesse vídeo, tá? Se você quer aprender mais desse mundo de BIM, deixa o like desse vídeo, que é o seu like que faz esse vídeo chegar para mais pessoas. Por favor, é de graça, cara. É uma coisa tão simples, mas que faz esse conteúdo chegar para mais gente. Então, por favor, deixa o like no vídeo, tá? Então, não se esquece do pendrive. E se você quiser aprender mais sobre o BIM, já segue essa página aqui, já tá ligado, né? E aqui também é interessante você deixar alguns manuais de instalação de coisas, alguns exemplos de revestimento. Isso é bem legal, tá? E é bem legal você personalizar essa caixa, cara. Botar um perfumezinho, colocar um chocolatinho, colocar um negocinho bem trabalhado, fazer um pendrivezinho personalizado do seu escritório. Pô, faz um pendrivezinho de madeira, um negocinho assim mais, sabe, mais premium. E se essa aula te ajudou, deixou mais claro essa ideia de como você tem que fazer o seu fluxo de trabalho,
deixa o like no vídeo e deixa aqui um comentário. Daniel, gostei. Daniel, explica melhor isso aqui. Deixa no comentário que eu leio todos, tá? Eu leio todos. Então, se você quer aprender mais desse mundo, segue essa página aqui e eu te vejo numa próxima aula.